Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 12 do curso de Matemática, parte 1. Essa aula vai ser duas partes porque ela é um pouco mais longa. A gente vai estudar produto cartesiano, definição de função e classificações das funções. Bom, o plano cartesiano é dois eixos em que você encontra pontos de dois conjuntos unidos. Você pega um conjunto A formado por 1, 2, 3 e um conjunto B formado por 5 e 7 e a multiplicação é distributiva. 1 vezes 1 está em 5, 1 está em 7. 2 está em 5, 2 está em 7. 3 está em 5, 3 e 7. E você coloca isso no plano cartesiano. Lembrando que sempre que o primeiro número, por exemplo, 1 e 5, o 1 é o x e o 5 é o y. Então, em 1, 5 seria esse ponto aqui. Quando o domínio for 1, a imagem será 5. O domínio sempre está no eixo das abscissas e a imagem sempre no eixo das ordenadas. Então, aqui é 1x e 5y. Aí eu marco esse ponto. Aí o segundo elemento, 1 e 7, é 1 e 7, 1 é x e o 7 é y. Aqui 2 no x e 5 na imagem, no y. Então, aqui seria o y, aqui seria o x. Então, 2 e 5, aí 2 e 7, x e y. 2 e 7, e 3 e 5, 3 e 7. Mas se você inverter a ordem, se você colocar B vezes A, você muda o conjunto. Será um novo conjunto em que vai ter 5 e 1, vai ser aqui. Vou apagar isso daqui. 5 e 1, aí 5 e 2, aqui seria esse ponto. 5 e 3, esse ponto. 7 e 1, esse ponto. 7 e 2, esse ponto. 7 e 3, esse ponto. Para esse conjunto para esse conjunto B vezes A. Seria um plano cartesiano totalmente diferente. Imaginamos que aqui tem um novo plano cartesiano. A gente só apagasse isso aqui, seria esse o plano cartesiano. Onde estaria todos os pontos assim. Esses seriam os pontos, se você ligasse, ok? Então, é assim que você coloca os números, os conjuntos no plano cartesiano. O primeiro número é o x e o segundo número é o y. Bom, vamos definir agora o que é uma função. Função é uma relação entre conjuntos onde todos os elementos do conjunto de partida, todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com apenas um elemento do conjunto de chegada. Então, sai uma setinha e sempre só em um elemento do conjunto sentada, nunca em dois. Então, vamos para exemplo. Exemplo de uma função. A função de A sobre B. A em função de B. Então, A é o domínio e B, o domínio e B é o contradomínio. Perceba que cada elemento está se ligando com um elemento de B. Um elemento não está se conectando com dois, cada elemento se conectando com um elemento de B. Então, o elemento de A saindo do elemento de A corresponde apenas com um elemento de B. Pode ser igual? Pode, mas também pode ser diferente. Uma outra função, função 2, C em função de D. Perceba que o domínio é quem sai para ligar, portanto, será o x na maioria das vezes. Sai 3 elementos e está se ligando com 3 elementos diferentes. Então, isso é uma função. Isso é uma função e isso é uma função. Agora, cuidado! Olha o que não é uma função. Por exemplo, você tem 3 elementos do domínio, portanto, de saída, e tem um que não se liga. Então, isso não é uma função. Por quê? Porque é a relação entre todos os conjuntos onde todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com apenas um elemento. Então, todos os elementos de partida têm que se relacionar com um elemento de chegada. Esse tem um elemento de partida que não chegou no elemento de chegada, chegou no conjunto de chegada, no contradomínio. Então, o domínio tem um elemento do domínio que não está se ligando à sua imagem ou o seu contradomínio.
O que não é função também é um elemento de saída, portanto, um domínio, se ligar com dois números. Não tem como, por exemplo, se aqui for 1, ele está ligado com 2 e 3, isso é impossível. Não tem como um número estar ligado com dois números ao mesmo tempo. Então, não é uma função. Então, a função é onde todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com apenas um elemento do conjunto de chegada. Isso é uma função. Esse o exercício, o exemplo 1 e o exemplo 2 é uma função. Agora a gente pode classificar as funções. As funções são de três tipos: as funções injetora, função sobrejetora e função bijetora. A função injetora, ela tem que a quantidade de elementos do conjunto de chegada é diferente do que realmente liga. Porque quando o elemento A, o domínio, se liga com o elemento B, o contradomínio, esses ligantes são a imagem. Então, quando ele se liga, se forma a imagem. O domínio forma a imagem. A imagem está dependendo do domínio para existir. Então, o domínio forma a imagem. Mas, no contradomínio de chegada, no conjunto de chegada, no contradomínio, ele tem mais elementos do que a quantidade de ligantes. As quantidades de ligantes que o domínio liga no conjunto B. Então, a quantidade, o contradomínio é diferente da imagem. Isso é uma função injetora, porque a imagem só são esses 4 elementos e o contradomínio são esses 5 elementos. Tem também a função sobrejetora. É aquela que a quantidade de elementos do contradomínio é exatamente igual à imagem. Então perceba que aqui tem dois se ligando, dois elementos, e esses dois elementos estão sendo ligados pelo domínio. Então ele também, esses dois elementos, duas imagens. Tem duas imagens como elementos. Então isso é uma função sobrejetora. Agora, a gente tem uma função bijetora. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada elemento do domínio se liga a um elemento do contradomínio. Porque aqui cada elemento do domínio se liga a um elemento do contradomínio. E todos os domínios, todos os contradomínios, está sendo uma imagem. Então isso aqui é uma função sobrejetora e uma função injetora também. Por quê? Porque cada elemento do domínio está se ligando a um elemento a um contradomínio que se forma a imagem. Então cada elemento do domínio está formando uma imagem e a quantidade de imagem é exatamente igual à quantidade do contradomínio. Portanto, sendo uma função bijetora, sendo uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Deixa o like, compartilha e até a parte 2 dessa aula, ok? Tchau, tchau!